a questão central apontada pelo autor do texto pode ser corretamente sintetizada pelo fato de que... Então, eu queria que você analisasse comigo aqui o seguinte, olha só. É previsto, a banca adora trabalhar isso. Qual é a ideia central do texto e quais são as ideias secundárias? Então, um texto, ele sempre vai ter, você vai perceber isso, principalmente quando ele é argumentativo, tá? Ele vai sempre se basear na seguinte ideia. Ele vai ter um propósito, um objetivo. Muitas vezes, esse propósito, esse objetivo, já estará no título do texto, porque o texto já condensa, sintetiza a ideia. E você vai perceber muitas vezes algumas frases, uma frase no texto que é chamada tese, tópico frasal, que é a ideia central do texto, a opinião que prevalece do autor do texto. É o motivo do texto, praticamente. Tá legal? E aí nós temos a tese. A tese, então, é uma frase que expressa a opinião do autor, a ideia central do texto. Beleza? Só que para ele chegar a essa ideia central, para ele trabalhar essas ideias centrais, muitas vezes ele vai lançar mão de argumentos secundários. Essa é a ideia que a banca gosta de trabalhar, é aqui você está trabalhando. A banca gosta muito de pedir qual é o objetivo central do texto, qual a questão central do texto, qual é a ideia central do texto, qual é a ideia secundária do texto. Então, se ela pede ideia central, ela possivelmente coloca, numas alternativas, as ideias secundárias. Isto é, nós temos essas ideias no texto, mas ela não é a ideia central, beleza? Ele pede a ideia central do texto. Então vamos lá, o propósito do texto é qual? A questão central apontada pelo autor no texto pode ser corretamente sintetizada no fato de que ele tenha se divertido com os comentários a respeito da presença dos imbecis na web. Ele se divertiu com isso? É essa a ideia central? O cara escreveu um texto só para falar que ele se divertiu com os comentários? Na web, as opiniões atingem audiências altíssimas por expressarem ideias absurdas? Elas atingem ideias altíssimas. Elas atingem essas ideias altíssimas só por isso, ó, por elas expressarem ideias absurdas? Essa é a causa de terem audiências altíssimas? Essa é a ideia central do texto? O texto, então, questiona isso? Rapaz, as audiências são altíssimas porque expressam ideias absurdas. Eu posso até ter isso no texto, mas é algo secundário. Concorda comigo? Vamos à frente. Letra C. A opinião de um ganhador do prêmio Nobel e a de um imbecil tem o mesmo peso na web. O autor escreveu o texto para isso? As notícias sofrem distorções durante o processo de circulação entre as diferentes mídias. Opa! Não foi o que aconteceu aqui, mas aconteceu ali, foi assim assado. E ele foi falando. Olha o título do texto, né? O título do texto, vem aqui comigo aqui, ó. O título do texto é esse aqui, ó. Os imbecis e a imprensa responsável. Ah, gostei, hein? Gostei dessa ideia aqui, tá? Alternativa D, por enquanto. Letra E. Os navegadores da web não conferiram a informação sobre ele ter recebido ou não um prêmio Nobel. Eles não foram à Wikipedia. Ah, então, se eles não foram, essa ideia central foi questionar por que eles não consultaram a Wikipedia. Será que é isso? Não é essa a ideia central. Concorda comigo? Então, veja bem aqui, olha. Ele realmente se divertiu com a história dos imbecis, mas essa é a ideia central do texto? Não, né? Ele apenas comentou. Para quem não acompanhou, foi publicado em alguns jornais, também online, que no curso de uma chamada Lectio Magistralis, em Turim, eu teria dito que a web está cheia de imbecis. É falso. A Lectio era sobre um outro tema. Mas isso mostra como as notícias circulam e se deformam entre os jornais e a web. Então é uma estratégia argumentativa. Ele coloca um fato e a partir desse fato ele faz uma apreciação. Olha como as pessoas mudam aquilo que foi veiculado na internet. Beleza? Ok. E aqui nós temos o tema, olha, os imbecis e a imprensa responsável. Concorda comigo, então, que a alternativa D realmente mostra pra gente a ideia central do texto? Olha, ele colocou aqui pra gente, olha, mas isso mostra como as notícias circulam e se deformam entre jornais e web. E ele foi apontando os desvios. Concorda comigo? Aí depois ele colocou qual é o seu ponto de vista, né, se defendendo, colocando o seu ponto de vista, mostrando que deturparam a informação que ele colocou também. Beleza? Então, nesse caso, a melhor resposta é realmente a alternativa D. O texto não falou expressamente que a web, as opiniões atingem altíssimas audiências por expressarem ideias absurdas. Não é propriamente isso. Aqui não tem dado literal no texto que nos confirme isso. Mas olha só, a alternativa A é um elemento secundário,
É um argumento secundário, uma ideia secundária. Alternativa C é uma ideia secundária. Ele chegou a falar, mencionar isso, mas a ideia secundária não é central como pedido aqui. Alternativa E, os navegadores da web não conferiram a informação sobre ele ter recebido ou não o prêmio Nobel. Ele mostrou isso, colocou essa informação lá no texto, mas não é algo relevante, não é algo principal no texto, como aconteceu com a alternativa D. Concorda comigo?